Boa noite, graça e paz, a graça do Senhor esteja com todas vocês, que seja um dia abençoado. Vamos agora dar início. Eu estava fazendo uma gravação, um treino, agora é oficial, vamos lá. Senhor, meu Deus e Pai, nós consagramos, Senhor, esse tempo para que seja uma oferta de cheiro agradável a Ti, que a nossa vida, Senhor, nestes dias possam ser, Senhor, referenciais da manifestação da Tua glória. Por isso, Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos estarmos assentados buscando o conhecimento da Tua palavra. Eu consagro a minha vida, mortifico a minha carne, não seja o meu conhecer ou entender ou o meu estudar, mas seja Teu Santo Espírito a ministrar essa aula para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas? Bom, essa noite nós vamos estar estudando o livro de Daniel e também o livro dos profetas. Nós vamos trabalhar primeiramente os profetas, aí nós vamos ter a compreensão perfeita da vida de Daniel, naqueles dias em que ele passou por 3 dinastias, onde ele foi um instrumento do Senhor, um instrumento de governo, um instrumento profético e um instrumento de ações para o reino de Deus. Primeiramente, nós vamos entender a qualificação e o desígnio de um profeta. O profeta ele tem o desígnio de trazer da parte do Senhor o direcionamento, a correção, a exortação, isto utilizando-se dos seus servos. Para isso, dentro da tradição judaica, os israelitas classificam os profetas dentro de terminologias, cada um dentro da sua capacidade e da sua aptidão para que fale em nome do Deus Todo-Poderoso. A primeira classificação que nós temos é o profeta Roé, ou Rosé, né? Na pronúncia no aramaico é Rosé, na pronúncia do hebraico é Roé. Então, esta é a pessoa que tem visões. Então, o Senhor concede a estes servos a visão daquilo que está para ser concretizado da parte de Deus. Para isso, nós vamos mostrar e ter como exemplo Jeremias. Jeremias é um profeta que ele escreve 2 livros, o próprio livro de Jeremias, o livro de Lamentações, onde o Senhor dá a ele visão do futuro que irá ocorrer em função dos pecados de Israel. Então, ele é um exemplo que nós temos para ilustrar bem, não é? A figura de Jeremias e a figura no livro de Jeremias e no livro de Lamentações. Logo a seguir, nós temos o profeta Elohim. Que tipo de pessoa é essa? É uma pessoa com santidade notável, uma pessoa realmente separada para Deus, para os seus desígnios e cumprir, e gerando, através do poder de Deus, os milagres. Exemplo perfeito, Jesus Cristo. Não é? Ele era chamada de Elohim. E o profeta Nabi, uma pessoa vocacionada por Deus, pessoa na qual o Senhor tomava para si e trazia a ministração através da vida deste servo, na qual ele levantava para trazer uma palavra de correção para o comportamento e o caminho do povo de Israel. O Senhor se valia dessas pessoas, ele os separava para trazer o direcionamento. Me coloco no entendimento do profeta Ezequiel. Profetiza sobre este vale de ossos secos. Estes são os nossos dias. Tal qual naqueles dias de Israel, onde Israel estava totalmente comprometido com a contaminação religiosa, com a estagnação espiritual, com a promiscuidade espiritual, porque em meio ao cativeiro, os israelitas, eles se permitiam até mesmo comercializar aquilo que era o fruto e produto da idolatria que existia na Babilônia. Eles estavam totalmente contaminados. E o Senhor levanta então Ezequiel para trazer aquilo que seria o ressurgimento, a ressurreição de um exército morto. Morto espiritualmente porque se davam ao relacionamento com os deuses daqueles que eram seus escravizantes opressores. Nós temos também o profeta Neblim, que era a pessoa iniciada nas escolas de profetas, aonde a pessoa era ela separada, ela reservada ali, ela tinha todo o aprendizado. Nós podemos citar Isaías, não é? Desde o ventre da sua mãe, o Senhor recebeu essa consagração e ele ali, quando veio ao nascimento, Ana levou e entregou ao sacerdote. E Isaías veio
de acordo com um plano e um propósito de restauração do Senhor. Porque Eli já estava velho, seus filhos faziam o que era mal e deturpavam o sacerdócio, o altar de Israel. Então Isaías foi levantado para isso. Então ele estava ali sendo preparado por um profeta, ele estava sendo formado para exercer o seu chamado. E tem a última classificação, que é Cosém, pessoa vocacionada com o dom da vidência. Não é? Hoje em dia, os falsos profetas se valem de manipulações de demônios. Em função do histórico de vida da pessoa, vem aquilo que nós chamamos as falsas profecias. As predições para a separação de casamento, as predições para a consagração em altares estranhos, para que se gere recurso, para que se chegue a determinados objetivos. E não era desta maneira que Deus tratava. A vidência significa a revelação que vem da parte de Deus. Através de sonho, esta pessoa se posicionava como um sacerdote, trazendo a correção através da interlocução da palavra. É a palavra que corrige e gera os desígnios para que nós possamos viver os planos e os preceitos do Senhor. Amém? Então está aí a classificação dos profetas. Sejam eles os reconhecidos profetas menores ou os profetas maiores. Profetas maiores em função, claro, da sua condição literária. Um maior registro histórico. Então, e os profetas menores são informações incisivas. São livros de uma página, 2, 3 capítulos. Por que isso? Porque eram temas, assuntos focais, onde o Senhor se valia da intervenção de homens que ele tomava para si e gerava aquilo que era o direcionamento. Estes são os profetas Nabi. O profeta Nabi é exatamente o profeta do campo. É o profeta que está em meio à condição de campo, aonde o povo está em cativeiro ou nos dias do êxodo, saindo pelo arraial em busca do cumprimento da palavra do Senhor, a terra prometida. E é isso que nós temos. Nós vamos visualizar o profeta Roê e Nabi. O Nabi, o profeta de campo. E o Roê, o profeta que entrega a visão que Deus entrega, a visão futura. A previsão do que vai acontecer, do que pode acontecer se o povo não corrigir o seu caminho e o seu relacionamento com Deus. E já o profeta Nabi, ele traz a exortação extrema, o último aviso. Olha, vai acontecer o cativeiro se vocês não corrigirem o seu caminho. Amém? Então, dentro disso, os profetas menores que tinham no seu contexto literário, um volume literário menor, eles traziam as lições para que as correções para o povo. Para isso, as principais lições de cada livro, nós vamos apresentá-las agora. Oséias, o amor de Deus, ele é constante e persistente, embora venhamos a falhar pela corrupção, que eram os dias de Israel, ele persiste, gerando analogias, métodos, ensinamentos para a correção. Deus não desiste. Mesmo no período de apostasia de Israel, Deus não abre mão dos seus. Deus está com você aí agora. Em meio a essa pandemia mundial, em meio ao isolamento social, Deus está com você. Deus não abre mão das nossas vidas. Nos dias de Joel, o pecado era grande demais. A coisa era muito séria. A corrupção, o materialismo, eram os dias da corrupção. Tudo que nós estamos vivendo no Brasil se assimila muito. Por isso, o julgamento foi necessário. Quando o povo erra, quando o povo se afasta de Deus, o julgamento de Deus é necessário. Nos dias de Amós, o pecado de Israel e dos seus vizinhos atingiu a plenitude máxima. Isso trouxe a ira de Deus sobre a terra, a mortandade e a pestilência. Muito se assimila aos dias de hoje. Nos dias de Obadias, o domínio de Deus ele é manifestado no julgamento dos edomitas. Edomitas que tinham a linhagem do sangue.
Edom, você sabe, era Esaú, que teve aquele embate sobre a primogenitura de então Jacó e posteriormente Israel. Nos dias de Jonas, aí quando temos um envio, nós precisamos cumprir cabalmente o envio. Quando Deus nos envia, Ele não vai colocar um fardo que não possamos suportar. Ele não vai colocar um jugo que não possamos suportar. Muito pelo contrário. Em meio ao deserto, nós seremos forjados e cumpriremos o envio do Senhor. E aí, aquilo que é a promessa do Senhor se cumpre. A liberação da graça do Senhor. Amém? Em Miqueias, nós temos que entender que a casa de Deus precisa ser elevada. Não materialmente, mas espiritualmente. Os valores do Senhor são superiores. Me lembro da palavra em Isaías 55. A palavra do Senhor, os caminhos do Senhor, eles são mais altos, eles são superiores. A palavra que está sobre a tua vida, ela é palavra superior, é palavra de vida, é palavra de transformação. Amém? Nos dias de Naum, a ira de Deus se acende novamente por causa daquilo que são as falhas e a idolatria do homem. Então, Deus trouxe a destruição, a assolação. É quando Deus libera para que o Espírito Consolador venha sobre o seu povo. Em tudo, nós precisamos ter um relacionamento sincero e maduro com o Senhor. Nos dias de Abacuque, era o dia de termos o quê? Sermos provados. Ainda que o fruto da figueira minta, ainda que não haja vacas no curral, ainda assim eu me alegrarei com o meu Senhor, não abro mão do meu Senhor. Os dias são maus, sim, é verdade. Mas nós não podemos abrir mão do nosso relacionamento com Deus. Amém? Isso era nos dias de Abacuque, isto é agora. Em Sofonias, nós temos o dia do Senhor retomado, a restauração daquilo que é o relacionamento. Urgente, libere perdão, busque o caminho, busque arrependimento. Estes são os dias. Os dias de Zacarias e Ageu, a gloriosa construção do templo. Por isso, nós precisamos buscar o tempo de estarmos jejuando, orando, meditando na palavra, sendo ministrados nos cultos. Temos cultos. Nós temos agora um privilégio, nós temos culto um atrás do outro, dentro da nossa casa. Este é o tempo. Precisamos realmente nos aprofundar e nos aprimorar nessa separação para sermos aqueles que vamos conduzir a palavra, sermos cheios do Espírito Santo e levar a palavra. Aqueles que não conhecem numa célula virtual, num R12 virtual, num culto no lar virtual. Por isso, nós recebemos este ministério maravilhoso que é o Ministério das Comunicações. Palavra essa recebida no coração do servo de Deus, apóstolo Estevão, e que hoje a igreja precisa preservar. Não podemos abrir mão. Seja fiel na sua oferta, no teu dízimo, nos seus votos. Eu pensava, mas Deus, R$10 não vai fazer diferença. Faz muita e total diferença. Mas R$1 faz muito, total diferença. $1.000.000 faz muito, total diferença. Por quê? Deus não está trabalhando. O bispo Vládico ministrou hoje às 10 horas da manhã. Deus não está trabalhando dinheiro, nem ouro, nem prata, ele não precisa disso. Ele está trabalhando a nossa liberalidade, segundo a Coríntios capítulo 9. É na nossa liberalidade que nós movemos o mundo espiritual e habilitamos para que o reino de Deus seja ampliado. Amém? E é isso que no livro de Malaquias fala. O amor de muitos tem esfriado por causa dos dias, por causa do materialismo. Esse é o tempo e a oportunidade. Lembre-se dessas instruções e faça prova do Senhor. Faça prova da palavra profética. Profetize no vale de ossos secos. Profetize na situação diversa, porque o Senhor vai dar a vitória em nome de Jesus. Amém? É isso que eu queria falar a respeito dos profetas, né, que eram utilizados. Eles foram ampla e largamente utilizados nos períodos do cativeiro assírio, no período babilônico e no período do governo persa, porque Israel se permitia contaminar. Isso é algo que desde agora eu tenho comentado. A contaminação ela é constante por causa do pecado original.
Daí eu ter pedido para vocês aquele trabalhinho em Êxodos capítulo 20. Precisamos meditar na palavra e buscar a revelação, o direcionamento e o encaminhamento através do Espírito Santo de Deus. Amém? Já nos vemos daqui a pouquinho. Eu vou trazer a aula de Daniel para que a gente possa entender. Daniel é tido como o livro do Apocalipse dentro do Antigo Testamento. Shalom Adonai. Estamos de volta em BE3, conhecendo a palavra de Deus no Antigo Testamento. E agora nós temos que, por isso eu deixei para trazer o livro de Daniel, o comentário do livro de Daniel agora. Nós temos alguns minutinhos, mas eu quero ser sucinto e breve para que essa aula não se alongue muito. Daniel, né, um jovem de formosa aparência, ele tinha ali dentro da sua linhagem, dentro da sua parentela, ele tinha acesso ao rei porque ele tinha uma parentela, uma linhagem de parentela com Zedequias. Isso lhe dava a ele, assegurava a ele, Daniel, acesso dentro do palácio da Babilônia. Daniel ele estava no primeiro grupo de cativos levados de Jerusalém, quando então houve a queda. Nesses dias, ele, Daniel, seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam separados para Deus. E Daniel, ele tinha algo que era muito importante para um servo de Deus. Era exatamente a consagração. Em Daniel, capítulo 5, a palavra do Senhor diz assim: Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: Os teus presentes ficam contigo, e dá os teus prêmios a outro. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhes farei saber a interpretação. Daniel, ele se separou, ele tinha suas convicções. Era um homem extremamente dedicado e consagrado ao Senhor. Então, independentemente da condição que nós possamos estar vivendo hoje, nós temos que ser fiéis. Daniel, ele trouxe para si a responsabilidade de não se contaminar a terra babilônica. Também buscou conhecimento, domínio e ciência daquilo que os caldeus tinham. Não perder a comunhão com Deus e sendo disciplinadíssimo, jejuando, e não se permitiu contaminar-se com as iguarias. Qualquer um outro na condição dele, aliás, muitos se contaminaram e se perderam com as iguarias daquele reino, porque eles estavam sendo tratados, a primeira leva foi tratada como uma nobreza. Eles viviam em meio ao palácio de Nabucodonosor. E não temia, de forma alguma, qualquer que fosse a consequência, por não idolatrar a terra, mas ser respeitoso e manter a sua fidelidade. Ele teve esse desafio de se preservar e não se contaminar na Babilônia com o sentimento da terra. Dominar a ciência e buscar. As suas atitudes são realizações e feitos apostólicos, porque ele conseguiu não se contaminar pelo seu posicionamento espiritual e a sua disciplina. Ele não abandonou as práticas do jejum e da adoração. Amanhã nós vamos abrir um poderoso jejum. Nós vamos já, nesse quarto mês desse ano, estar preservados ao Senhor, jejuando. Nós acabamos de ser selados um jejum da dupla honra. É uma palavra que complementa com aquilo que é o ano aceitável do Senhor. Nós viveremos a dupla honra. Então, nós precisamos salutarmente aproveitarmos os dias que nós estamos congregando a nossa família, a nossa casa. Buscarmos com sabedoria de Deus, jejuar, orar 3 vezes ao dia. Entendeu agora? Porque nós estamos tendo 3 cultos por dia. Não perca a oportunidade de estar se consagrando. Por isso, Daniel recebeu as visões do Senhor que prediziam o futuro. E isso trouxe sobre a vida dele muito respeito. Ele teve a visão do futuro, ele foi um homem visionário. E durante 3 dinastias, ele se transformou no administrador, porque dominava a ciência, dominava a cultura, era um homem de caráter íntegro. E por isso recebeu das dinastias que se sucederam o domínio e o governo daquilo que eram as finanças e o poderio do governo. Você tem noção do que é isso? Estar em terra estrangeira como escravo e governar os recursos, o tesouro daqueles que te sujeitaram.
Pois é, esse é você nos dias de hoje. Você está com o governo milenar de Jesus Cristo nas suas mãos. Deus deu a você soberania. Deus deu a você a capacidade e a condição. Mesmo em meio a tudo que nós estamos vivendo, a pandemia, seja lá o que for, Deus nos dá a condição e a soberania como Igreja Apostólica de Jesus Cristo. De sermos emissários, de sermos governantes, de sermos embaixadores da Nova Jerusalém aqui na Terra. A nossa passagem aqui, você sabe, ela é transitória. Por isso, mene, tekel, parsim. Rosto pesado e você sabe. Não seja achado em falta. Cumpra com o seu chamado. Você tem os exemplos dos profetas. Ouça, receba a visão e cumpra o seu chamado. Em nome de Jesus. Amém? Estamos encerrando essa gravação agora. Não é? E, como Daniel, o Senhor vai te dar o poder da revelação. Deus vai te dar visão. Deus vai te transformar num visionário e você vai enxergar o futuro que está por vir. O melhor de Deus está por vir. Nós estamos nos preparando. Vivemos um ano de preparação das nossas vidas. Vivemos um ano de preparação para o nosso governo e reinado. E o Senhor quer o melhor para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Então, esta é uma síntese destas aulas, aula 15, 16, 17 e 18. Eu vou estar trabalhando o material, nós estamos nos ajustando em meio a toda essa conturbação. E muito em breve, agora que eu estabeleci, o meu computador foi consertado, agora posso digitar nas aulas, então eu vou paulatinamente colocando. A pastora Xanda está no grupo, ela vai estar transmitindo isso para a gente, e aí a gente coloca esse material de estudo e nós vamos preparar a nossa avaliação. Quem vai ser avaliado seremos eu e a pastora Xanda. A nossa capacidade de entregar para você a informação sobre a palavra de Deus. Amém? Beijo no coração de todos. Shalom, Adonai.